Estado irlandês está com uma política contra as pessoas que querem fazer intercâmbio para a Irlanda. Pessoal, tudo bem? Bom, como você já deve saber, a Irlanda vem sofrendo várias alterações, de como a gente deve aplicar o nosso visto, nos preços dos vistos para a gente fazer o intercâmbio para a Irlanda de estudo e trabalho. A questão é o seguinte, será que a Irlanda de fato está querendo atrapalhar e reduzir o número de intercambistas ou é outra coisa? Vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou explicar com detalhes todas as questões relacionadas às mudanças, as nossas considerações, para que você consiga se preparar melhor para fazer o seu intercâmbio para a Irlanda nos próximos meses ou nos próximos anos. Eu vou começar esse vídeo então fazendo uma lista de fatos que aconteceram de alterações pela imigração para quem tem interesse em fazer intercâmbio para a Irlanda, para a gente entender o que aconteceu e a partir disso trazer detalhes e as nossas considerações em relação a isso. O primeiro ponto foi que em setembro de 2024, a imigração da Irlanda decidiu alterar o preço da comprovação financeira de 3.500 para 3.665. Logo depois, em novembro do mesmo ano, logo depois mesmo, decidiram mudar o valor de 3.665 para 4.680. Então a gente pode ver aí uma alteração rápida de valores. O terceiro ponto, o que aconteceu foi que todas as aplicações, todos os agendamentos para comparecer no escritório da imigração após a chegada deveriam ser feitos agora pelo site da imigração. Só para vocês entenderem, antes cada cidade tinha a sua forma. Dublin, por exemplo, era feito por telefonema, a gente já podia fazer do Brasil mesmo. Cork também, só que feito por e-mail. E algumas outras cidades eram feitas somente depois que a gente chegava na Irlanda, indo no edifício da imigração, ou na Garda. A gente chegou no nosso quarto ponto, que foi o ponto que provavelmente deixou as pessoas mais preocupadas em relação ao intercâmbio para a Irlanda, para estudar e trabalhar, que foi um terceiro aumento na comprovação financeira, que era de 4.680 e passaria a ser de 6.650 euros, que é um aumento bem considerável se a gente vê aqui a linha do tempo. A gente chega na quinta alteração que aconteceu recente. Logo após que eles alteraram o agendamento online, e trouxeram também esse aumento grande na comprovação financeira, a imigração percebeu que várias pessoas estavam começando a adiantar o agendamento do visto, para que não fosse aplicado os 6.665. Além das pessoas que começaram a acelerar o intercâmbio, acelerar a ida para a Irlanda, para conseguir agendamento antes do dia 30 de junho. E assim a gente conseguiria evitar os 6.665 e conseguiria pegar ainda os 4.680. O que isso causou? O sistema de agendamentos da Irlanda começou a falhar em vários momentos. O site não funcionava, os agendamentos não aconteciam, eles têm um aplicativo também de mandar mensagens que não estavam funcionando. Por causa disso e por eles perceberem que muitas pessoas estavam fazendo agendamentos antes mesmo de chegar na Irlanda, a imigração decidiu que essa quinta alteração, na linha de tempo, só poderia ser feito o agendamento para comparecer na imigração após a chegada na Irlanda. Ou seja, você teria que chegar na Irlanda e só depois disso você poderia, de fato, fazer o agendamento. Inclusive, quando você for fazer seu agendamento, eles vão pedir qual que foi a data do carimbo que você recebeu no seu passaporte. Essas foram as 5 maiores mudanças que a imigração fez nos últimos 7 meses que abalaram um pouco as pessoas que estavam se planejando fazer intercâmbio para a Irlanda e até hoje traz um pouco de incerteza em relação ao intercâmbio para a Irlanda. Mas não precisa ficar com medo, não precisa ficar ansioso em relação a isso. Agora a gente vai trazer o nosso ponto de vista como especialistas na área de intercâmbio para a Irlanda para que você fique mais tranquilo e você consiga se planejar melhor com a relação do seu intercâmbio. A pergunta que a gente fez no início desse vídeo que foi: será que a Irlanda está querendo evitar que pessoas continuem fazendo intercâmbio para a Irlanda? Eu já vou responder isso de cara. Gente, não é isso, não tem nada a ver com isso. Então, o que é? O primeiro ponto é que a Europa como um todo vem percebendo um aumento da inflação ano após ano, mês após mês. Isso impacta no custo de vida e na rotina das pessoas aqui na Europa. Faz sentido que a comprovação financeira tenha aumentado para se equilibrar e para andar em paralelo com o aumento do custo de vida aqui na Europa. Vou dar um exemplo para vocês. Malta, que também oferece curso de estudo e trabalho, essa comprovação financeira
já era próxima aos 6.665 que a gente tem hoje na Irlanda. E esse valor ele é equivalente à necessidade, né, o custo mínimo calculado para que você consiga se sustentar na Europa durante o seu processo de intercâmbio durante cada um dos meses. A gente continua tendo um aumento na inflação a cada mês aqui na Europa. Então não seria nenhuma surpresa aparecerem novos aumentos na comprovação financeira nesse segundo semestre de 2025 ou até mesmo em 2026. Para fechar esse primeiro ponto, a gente não enxerga que o Estado irlandês está com uma política contra as pessoas que querem fazer intercâmbio para a Irlanda, é mais uma questão de adequação com a inflação e o custo de vida que a gente está tendo na Europa hoje em dia, beleza? E não cai nessa linha de o país está se fechando, a política está muito extremista, não tem nada a ver com isso. É só questão de adequação custo de vida mesmo. Seguindo essa ideia de que provavelmente a gente vai ter um aumento no segundo semestre de 2025 ou em 2026, seria extremamente inteligente a gente já considerar no nosso orçamento que provavelmente vai acontecer um aumento na comprovação financeira de novo. Porque provavelmente a inflação vai continuar e provavelmente o custo de vida vai continuar crescendo. De quanto? A gente ainda não sabe, mas você pode ir acompanhando a gente nas redes sociais e toda a questão relacionada a mudanças no visto e mudanças no intercâmbio, né, para a Irlanda, a gente vai postar e vai deixar vocês sempre o mais atualizado possível. Já falou sobre a questão, né, de qual é a percepção do Estado, qual é a percepção aqui da imigração, mas a gente não falou de um assunto que se falou muito na internet em relação a essas movimentações, esses aumentos, e a questão de o que as escolas fizeram para tentar barrar ou tentar mitigar esses aumentos, né? A gente tem contato direto com as escolas e nessas comunicações a gente entendeu que as escolas estavam se movimentando de certa forma, né, junto com os grupos, junto com as associações de escolas, para tentar desacelerar a imigração ou pelo menos fazer com que a imigração não fizessem essas alterações sem aviso prévio, como aconteceu nesse último aumento de 4.680 para 6.665. Porque isso de fato aconteceu do nada. Todo mundo tipo, mudou, e é isso aí, 30 de junho vai ser alterado, não adianta chorar. Foi assim que foi, tá? E isso gerou muita discórdia nas escolas. A gente teve escolas mandando WhatsApp pra gente, e-mail, dizendo, gente, não sabíamos sobre isso, vamos tentar mitigar os problemas. Então, só para vocês entenderem aqui, resumindo, as escolas se movimentaram, elas estão se movimentando para que a imigração e o Estado não cheguem com alterações do dia para a noite, mas a gente, como especialista aqui, não vê que alterações não vão ser feitas ou alterações vão ser barradas por causa dessas questões de escola se movimentando contra ou não. A imigração, o Estado, ele é soberano para fazer as alterações que eles acham necessárias, cabe às escolas e às instituições de se adaptarem. O mercado funciona assim, sempre funcionou assim, vai ser diferente dessa vez. Para fechar aqui, pessoal, essas considerações, eu vou trazer um ponto que talvez traga um pouco mais de alívio para você que está fazendo o seu planejamento para o intercâmbio para os próximos meses ou até mesmo para os próximos anos. Vamos entender que as mudanças que aconteceram nesses últimos 6 meses, elas foram mudanças que já deveriam ter acontecido há muito tempo. E elas meio que vieram uma atrás da outra. Por causa disso, e considerando que a imigração está mais acordada em relação à necessidade de mudanças, provavelmente as mudanças que vão acontecer no futuro, elas vão ser mudanças mais brandas. Elas não vão chegar como mudanças de valores muito diferentes, como aconteceu da última vez, que pulou de 4.600 para 6.665. Então, um ponto positivo aqui que a gente pode trazer para vocês sobre a questão do futuro para quem está se planejando para fazer o intercâmbio para a Irlanda é que, sim, vão ter mudanças, mas que provavelmente elas vão ser mais brandas, considerando tudo que a gente já falou aqui, né, das mudanças que já aconteceram, das escolas e as instituições se mexendo para tentar controlar tudo o que está acontecendo em relação a esse tema. Resumindo aqui esse assunto sobre as alterações do visto e o que a gente pode esperar para o futuro, a gente tem 3 pontos aqui que a gente pode citar para fechar e arrematar tudo que a gente conversou. Primeiro, provavelmente vão acontecer novos aumentos de comprovação financeira por parte da imigração para o intercâmbio para a Irlanda no futuro, porque isso é equilibrado com relação à inflação na Irlanda. Segundo, uma coisa que a gente não tocou aqui, mas que é interessante,
é que provavelmente o preço das escolas nesse segundo semestre de 2025 e no ano que vem não devem alterar muito, não devem aumentar muito. Esse último aumento grande da comprovação financeira que aconteceu impactou muito o mercado. E isso gerou instabilidade, de certa forma, para as escolas, com a redução de alunos. O terceiro ponto, gente, que eu cheguei a citar com vocês, é que no final das contas, o país ele é soberano para fazer alterações. Por mais que a gente veja a movimentação de escolas e associações, no final das contas, se o país quiser fazer, ele vai fazer, vai mexer com o mercado. A gente que está fazendo planejamento para fazer intercâmbio, a gente sempre tem que ficar muito atento às notícias e às novidades que estão acontecendo, né? Você vai ficar bem ligado a tudo que está acontecendo. Segue a gente nas nossas redes sociais, acompanha o que a gente está publicando, porque aí assim você vai sempre ficar atento às mudanças e às alterações que podem impactar nosso intercâmbio para a Irlanda. Fechou? Aproveita e curte esse vídeo. Deixa seu comentário, deixa suas perguntas aqui embaixo que a gente vai responder. Se precisar de ajuda, chama a gente no nosso WhatsApp que a gente vai estar sempre disposto a tirar o seu sonho do papel.